Então, boa noite, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã e com certeza está. A gente está aqui no Centro Espírita Chico Xavier, em Portland. Hoje nós temos a alegria de ter o Roberto Magalhães conosco, é um privilégio. Roberto, tem gente do estado de Washington, gente daqui do estado de Oregon e do Brasil agora. Já deve entrar gente da Califórnia para ouvir você também. E uma alegria ter você aqui com a gente, obrigada. A gente sabe aí a sua agenda é intensa e você achar lugar para nós, realmente a gente se sente muito amado. Obrigada mesmo. Hoje o Roberto vai estar falando para nós sobre o livro do Amor Líquido, ela vai estar falando Vida Líquida na Visão Espírita, que é um livro famoso de um psicoterapeuta chamado Zygmunt Bauman. E o que isso significa para nós? Para quem não conhece o Roberto, eu sei que muitos de nós já conhecem ele. Ele é um espírita de carteirinha e de 35 anos. Ele não começou na Federação Espírita de São Paulo, começou na Aliança Espírita, e hoje ele é o responsável pela área de ensino na FESP. Com quantos alunos, Roberto? 5.000? 7.000? 7.000, mais de 7.000. 7.000 alunos embaixo dele. Então, é uma responsabilidade enorme, e além disso, ele também tem responsabilidade pelos voluntários da federação. Quem já foi na Federação Espírita de São Paulo sabe que é uma cidade aquilo. Então, aí a gente entende mesmo a responsabilidade dele. A Pri está falando aqui. A Priscila Nagali, que é a filha da Mabel, também está aqui, está de Nova York. Então, quer dizer, está aí pegando de costa leste a costa oeste. Nossa, tá bom. Ele já trabalhou bastante na assistência espiritual, né, na parte de mediunidade, mas o coração dele mesmo está na área aí da educação, por isso. E em termos de lado profissional, né, porque não só de pão espiritual vive o homem, ele é da área de TI, que é muito querida para nós também. Então, obrigada, Roberto, mais uma vez de estar aqui conosco, a gente fica muito feliz com a sua presença. E antes da gente passar a palavra para você, eu vou fazer uma prece e aí eu convido a todos que, por favor, fechem seus olhos, respirem fundo, para que a gente possa colocar nossa mente presente junto com o nosso corpo nesse instante, nos esquecendo das nossas tarefas no lar, no trabalho, as preocupações de ordem material, com a certeza que nós nunca estamos sozinhos. Uma oportunidade de estudo como essa é vista no plano espiritual como trabalho. Toda vez que a gente está estudando, nos melhorando, a gente está trabalhando para o nosso progresso espiritual. Nessa manhã de sábado, em especial, em que nós nos colocamos aqui, de corpo e alma, para aprendermos um pouco mais sobre essa realidade intrínseca do ser, que vai muito mais além do que a matéria. Mestre amado Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos. Obrigada pela sua paciência, perseverança conosco, nós ainda que somos tão ignorantes, tão pequenos. Ampara-nos, Senhor, na nossa pequenez, no nosso despertamento consciencial. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, na sua seara. Para que nós sejamos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Graças a Deus. Então, vocês, o Roberto. Roberto, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Muito bom dia aí, né? Boa tarde aqui, bom dia aí. É uma alegria do lado de cá também, né? Tá podendo alcançar aí pessoas aí tão distantes, graças a Deus, em primeiro lugar, graças à tecnologia que a gente foi aprendendo. Aqui nós usamos mais o Meet, então a gente vai apanhando um pouquinho, né? Cada tecnologia nova, mas é assim mesmo, né? A gente faz parte do nosso aprendizado. O importante é estarmos juntos. Isso realmente é muito valoroso, né? Para cada um de nós. E estar aqui com vocês, nessa oportunidade de estar falando para vocês, agradeço bastante a Deus.
E agradeço vocês a paciência aí, né, com a gente também, né? E o que eu vou trazer não é um assunto novo, é um assunto até muito mais presente na nossa vida aí do que nós nos damos conta. A base aí do lado material, nós estamos falando realmente do Zygmunt Bauman, um grande pensador aí da modernidade que retrata muito bem a nossa vida. E trazemos também alguns atores aí da espiritualidade, como Joana de Ângeles, como Emmanuel, como os espíritos que assessoraram o Kardec, para embasar aí um pouco o lado da visão espírita. O que o Bauman traz não é um assunto novo em termos de espiritualidade. Se nós formos ver Leon Denis, principalmente, há mais de um século, no começo do século passado, ele já falava muito, a preocupação que ele tinha com a ilusão que a vida lá fora nos causa. Sem perceber. Nós caímos assim, que nem patinho mesmo, né? Porque realmente nós somos iludidos e achamos que o mundo é só aqui, é lá fora, e eu tenho que me desdobrar e me dedicar para que as coisas aconteçam somente aqui e agora. Temos sim, né, toda a nossa responsabilidade com isso, mas aqui é só um pedacinho. É o que a gente costuma falar, né? Aqui é só um pedacinho. Nós estamos falando de uma existência apenas. Nossa vida verdadeira não é somente aqui. Como já dizia Jesus lá atrás, né? Nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Como nos diz todas as religiões. Todas elas falam algo mais ou menos assim: partir desta para melhor, que é a vida verdadeira. Então, aqui nós falamos de um pedacinho. E se compararmos Leon Denis com o Zygmunt Bauman, o Bauman, lógico, não traz nada em termos do aspecto religioso, ele está falando da nossa vida aqui, mas o Leon Denis, ele traz uma visão importante, muito semelhante com a que ele traz. Eu vou estar discorrendo aqui, se tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, ou falamos depois, ou você me interrompe, Ana, ou qualquer um de vocês, tá bom? Estejam bem à vontade. Vamos lá, imagina, nós temos um mundo lá fora, ok? Que acontece muita coisa. Cada uma das nossas vidas, né, é uma história particular, mas fato é que gradativamente nós vamos aprendendo com tudo que nós vemos, com tudo que nós ouvimos, com tudo que nós cheiramos, tateamos, certo? Através dos nossos sentidos, nós captamos o mundo lá fora. E tudo isso vai alimentando o que o Jung chama da nossa psique, certo? Alimenta a nossa psique, nós aprendemos o mundo através dos órgãos do sentido. Então, nós somos continuamente estimulados. Então, nossa mente, ela vai sendo alimentada com coisas que nós estamos vendo, prestando ou não atenção, nós vamos tendo contato com esse mundo lá fora. Até aí tudo bem, é a forma que nós aprendemos. E nós estamos encarnados aqui com esse objetivo, é aprendizado. E o mecanismo que a espiritualidade utiliza para nós aprendermos aqui é justamente os órgãos dos sentidos. E vamos captando as coisas. E interiormente elas nos chegam e aí acontece uma reação. Certo? E não faltam fatores aí de perturbações. Eu não sei vocês aí, mas a gente aqui no Brasil, a gente pode falar assim que tem todos esses problemas, né? É a questão da rotina, a questão da ansiedade, a questão do medo, às vezes sem explicação, a própria solidão, falsa sensação de liberdade. Falamos assim, né? Não, nós somos livres, graças a Deus aqui no Ocidente os países são mais livres, mas há uma falsa liberdade, porque se nós descermos um pouquinho, nos aprofundarmos um pouco, nós vamos ver que nós somos presos por várias coisas. Isso quem nos fala, Joana de Anges, né, uma psicografia aí do Divaldo Pereira Franco, nesse livro Homem Integral, ele retrata bem essa nossa situação. Que a ciência, isso não resta dúvida, admiráveis conquistas, apoiada na tecnologia. Coisas como o que está acontecendo agora, hoje nós temos aí 7.000 alunos, dos quais 5.000 nós alcançamos à distância, do jeito que nós estamos aqui agora. Então, a tecnologia, aí até nesse caso foi impulsionada por algo que não foi muito bom, né? Foi a pandemia em si, mas fato é que tecnologias como essa
possibilita que a gente avance, caminhe, alcance países, alunos aí de diversos países. Só que não satisfaz, não traz toda a tecnologia, não traz a harmonia que seria necessária para nós, para o nosso dia a dia. O que faz com que surja todos esses itens aí que a gente está comentando, né? Principalmente ansiedade, um pouco é bem-vinda, só que num nível tão excessivo, aí já arrumando para quase doenças mais que chamamos da nossa modernidade, como é o caso da depressão. A cultura caracterizada muito mais pelo materialismo, pelo utilitarismo, quer dizer, enquanto está útil para mim, ok, senão depois eu jogo fora. Egocentrismo míope, aquela coisa de olharmos só para os nossos problemas. Parece que nós temos os maiores problemas do mundo, né? E o que importa somos nós, isso é egocentrismo. Falta de sentido na vida, recusa em assumir compromissos, né? A gente acha que não, o que eu faço aqui já é suficiente e acabamos deixando de enxergar um compromisso muito maior que nós temos quando nós encarnamos aqui. E o Zygmunt Bauman, ele retrata muito bem isso nesse livro Vida Líquida. Vida Líquida, Amor Líquido também é outra obra. Mas falando Vida Líquida, ele explora de uma forma um pouco mais abrangente a sociedade que nós vivemos. E no caso do Amor Líquido, ele explora mais a questão das relações em si. Eu trouxe alguns pedacinhos aqui que afeta diretamente. E ele fala que nós vivemos em meio a uma cegueira moral. Mundo de coisas precárias, muito passageiras, voláteis, temporais, produto que somos, né, ele coloca, nossa obsolescência é programada. É isso que ele chama de vida líquida. Que em parte da nossa conversa hoje, nós vamos explorar. Ele traz mais, fala da fluidez da existência aqui do nosso dia a dia. Efeitos que a atual estrutura social, do jeito que nós estamos estruturados, é lógico que há suas variações entre o Oriente e o Ocidente, está falando de uma forma geral, né? Então, a estrutura social e econômica, que é baseada no descartável e no passageiro. O que acaba acontecendo? Gera na vida, seja no amor, nos relacionamentos profissionais e afetivos, na nossa segurança pessoal e coletiva, no consumo material e espiritual, no conforto humano e no próprio sentido. Tudo isso é impactado pela nossa forma que estamos encarando a vida. Então, veja você, o Bauman, ele é um pensador, um filósofo, um pesquisador, certo? Não está trazendo nada de espiritismo, não está falando nada de religião. É um retrato que ele tira da sociedade. E nós recomendamos bastante a leitura desse livro, apesar dele não trazer nada ao componente espiritual, mas ele toca em pontos que faz com que a gente reflita na nossa vida, né? E se questione realmente o que nós estamos fazendo aqui. Um dos comentários que ele traz, a grande parte das pessoas, nós, dedicando a vida a acumular dinheiro e bens materiais. E acabamos ficando iludidos de verdade. Porque às vezes, aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente, não tem problema ter as coisas. O problema começa a existir quando nós nos tornamos escravos das coisas. E quando nós perguntamos para as pessoas, mas você se considera escravo? Não, ninguém fala assim, né? Não, ninguém fala assim. Mas aí nós vamos vendo, à medida que nós nos aprofundamos, que isso está muito mais presente na nossa vida do que o que nós imaginamos. Então, a vida líquida é uma vida de consumo, de excesso, de desperdício, de diversas coisas. Aqui a gente está falando de matéria, mas você vai vendo que, principalmente nessa abordagem que o Bauman traz, que isso acaba espalhando para outras questões na nossa vida. E aí nós acabamos valorizando muito mais aspectos materiais do que a nossa própria família, por exemplo. Certo? Aspectos materiais do que cuidar dos nossos filhos, porque que são espíritos que estão lá. A gente não sabe quem está na nossa família.
pode ser espírito de grandes líderes que estão ali nas nossas mãos, sob nossa responsabilidade, e às vezes a gente prefere simplesmente pegar um celular, dar para ele jogar, deixa ele ficar quieto enquanto eu vejo o meu programa aqui. Então, você vai vendo que o escopo, né, dessa vida de consumo, de excessos, etc., ela começa a nos puxar de uma forma que às vezes a gente não percebe que está, na verdade, se tornando aí um grande escravo da situação. E o que está por trás disso, né? Então, as empresas, elas estão fazendo, ok, meio, vou dizer que é o papel delas, porque na verdade não deveria ser, né? Mas o que elas entendem que elas precisariam fazer? Se voltam para o lucro, certo? Então, a empresa é lucro, tem um componente que consta na definição aí de quem faz a administração, que as empresas têm que ter o cunho social, há um objetivo social. Mas o que nós percebemos no mundo é que o que acaba falando mais alto é simplesmente a questão do lucro. Precisa dar lucro, tem que dar lucro. E para fazer dar lucro, elas nos trazem a última moda, forte apelo à beleza, um ambiente familiar que às vezes está tudo bem, mas aí começa a vir ideias de fora, impactado, através de slogans, através de celebridades, através da música. E aí, gradativamente, nós vamos sendo impactados, né? Estimulam a atingir um modelo de felicidade que é totalmente passageiro. Tem gente que não se sente bem se não estiver usando a cor da moda. E quando eu falo gente, nós estamos falando aí de milhões de pessoas. Como esse modelo muda, né, todos os dias, aí nos estimulam a comprar muito e a comprar sempre. Meios de comunicação não faltam. Então, nós somos literalmente invadidos aí de diversas formas. Antes nós tínhamos só a televisão. Hoje nós somos bombardeados. Quem tem o Instagram, ou o Facebook, ou mesmo e-mails em si, toda hora nós estamos recebendo algum input, algum estímulo, né? E aí nós saímos a comprar. E ficamos realmente quase que hipnotizados nessa situação. Quando falamos hipnotizados, não significa que nós estamos fora do ar. Nós estamos envolvidos de uma tal forma que sem perceber, nós vamos caindo no que poderia ser classificado quase como uma armadilha da modernidade. E acaba acontecendo inversão de valores. A gente vai se adentrar aqui um pouquinho. Tá? Então vem aquela coisa simples como essa. Tenha um corpo perfeito. Olha quanta gente não se escraviza nesse sentido. Tenha um corpo perfeito. Não. Veja, o que é o corpo perfeito? É o que a empresa está vendendo. Né? O que a sociedade que acaba comprando, né, e adotando aquilo, e vai nessa linha, e sofre com isso. Ninguém é contra o lado da saúde aqui, né? Lógico, é importante, atividade física, é um benefício grande que nós trazemos para a saúde. Começa a ficar perigoso quando nós vamos nos escravizando. Né? Seja poderoso, tenha poder. Ninguém fala, né? Aliás, ninguém fala para você tenha poder. Mas você vai vendo que a forma que a sociedade vai sendo constituída, ela te impulsiona a você querer ter sempre mais. Né? É o ter em si, a ser superior, a comandar em muitos casos. Isso tudo faz parte disso que nós estamos chamando, né, de vida líquida. Adquire-se produtos e serviços de maneira compulsiva, sem necessidade ou coincidência ou consciência. Não, aqui a gente não está nem brincando com a questão das mulheres que gostam de sapato e de bolsa, mas notadamente eles apontam às vezes assim coisas assim gigantesco. E sem perceber, nós vamos ali, né? Nós vamos no embalo aí de diversas formas. Então, o consumismo aí, e que é o que caracteriza justamente a nossa sociedade consumista, onde nós damos muito mais valor ao ter as coisas do que ser quem nós somos. É um absurdo, mas nós damos mais valor a uma pessoa que tem um carro mais moderno do que quem não tem carro, por exemplo. Certo? Não estou falando de eu, você, ou você, ou você.
Não, estamos falando de uma forma geral. Ah, uma pessoa que aparece mais bem vestida, aparentemente ele é mais bem-vinda do que alguém que está com uma roupa um pouco mais descontraída. Você vai vendo assim que há uma preferência quanto às pessoas que têm mais que aquelas que têm menos. Em função disso, nós degradamos o nosso meio ambiente, poluição em excesso, com o tempo, esgotamento dos recursos, as famílias se endividam, às vezes para ter aquela roupa da moda, né? Só para ter aquela roupa da moda, às vezes você faz uma dívida e compra roupas, assim, às vezes muito, mas muito mais cara do que o custo em si. E nessa nós vamos indo, né? Sociedade consumista, aí tem supérfluo só da matéria? Não, é supérfluo de dinheiro, causando intranquilidade, até de segurança, supérfluo de posses. Quanta coisa nós temos na nossa vida, talvez a gente nunca mais vai usar, né? Até livro, né? Às vezes a gente compra um livro, sabe que vai ler uma vez só, nunca mais vai usar, mas ele está ali parado, sendo que poderia ter alguma serventia para outras pessoas, para uma biblioteca. Supérfluo de preocupações, preocupações com, né? A gente tem que pensar no futuro em si, mas acaba ficando ruim quando tudo em nós está no futuro. Ficar preso no passado nos causa depressão. Ficar preso no futuro nos causa ansiedade. Um pouco é bom, né? O passado é nossa base para o futuro, mas o excesso acaba nos tirando até do presente. Supérfluo de convenções, supérfluo de palavras, supérfluo de conflitos mentais, alimentação em excesso. Tem um programa na Netflix que ele fala das zonas azuis no mundo. Pessoas que são longevas, que vivem muito, mais de 100 anos. E engraçado que essa reportagem que foi feita, aí elas falam muito da questão da alimentação, quase como um segredo da longevidade, uma boa alimentação. E hoje nós consumimos o que vem na televisão. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o hambúrguer, já é super antigo, né? Aqui no Brasil, não, ele era mais recente. E quando começou a chegar, principalmente com a cadeia McDonald's, assim, foi uma coisa impressionante. E como que o McDonald's chega e domina uma população tão grande como essa? É o marketing, é o trabalho de marketing que vai tendo. Então, e principalmente lá no começo, quando foi moda aqui, eram filas enormes na frente das casas McDonald's para comer uma alimentação que a gente sabe que não é boa. Mas nós estamos ali, né? E a gente, pelo paladar, a gente acaba curtindo, acaba comendo e fica algo convencional na nossa vida. E outra coisa também, né? O supérfluo de reclamações, que é algo também que é importante a gente estar trazendo, que não é a matéria diretamente, mas indiretamente é nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos que a nossa roupa não está boa, tem que comprar outra. Nós reclamamos do nosso carro, que só tem um ano de existência comigo, mas eu já acho seria legal estar com um modelo novo, né? Ah, uma roupa nova, essa aqui, poxa, está muito boa ainda, mas agora é outra cor. Aliás, vejam vocês, e eu trabalhei numa indústria que fabrica corante, a maior indústria de corantes, e eu lembro que nos estudos que nós fazíamos, era assim, 2 anos antes, nós definíamos a cor que seria utilizada. E nesses 2 anos antes, o que nós avaliávamos? Qual matéria-prima que nós tínhamos em alta disponibilidade, principalmente na China e na Índia, porque depende dessa matéria-prima para fazer o corante em si. E aí, definida a cor, aí vem todo um trabalho que é feito junto com o estilista, com a mídia, etc., para que depois de 2 anos, você, que, por exemplo, não se imagina estar utilizando um verde-limão brilhante, mas a mídia vai fazer de uma forma que daqui 2 anos você vai estar usando exatamente a cor que foi definida pela indústria lá atrás. Gerando, e aquela roupa que você usava, que estava boa até então, o que você faz? Ou aposenta no armário, ou doa, né? Pelo menos, né? Pelo menos vamos doar. Aí você fala assim, não, mas ela está tão bonitinha ainda, quem sabe um dia eu vou usar? Aí ela fica lá no seu armário.
1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí um dia você olha para aquela blusa lá e fala, não, acho que eu vou doar. Ai, mas ela tá tão boa, né? Ela tá tão boa. Quem sabe, eu vou deixar mais um pouco. E você passa 10, 15 anos. Aí quando você já vai desfazer, né, ela já tá aquele cheiro tão forte de roupa envelhecida que às vezes quase já não dá mais. Então são essas armadilhas aí que nós vamos caindo, né, no nosso dia a dia, sem perceber, né? Isso não percebe. E a prova disso tudo que nós estamos falando está aí na frente. Um dos principais produtos da nossa sociedade é o lixo. O mais abundante produto da sociedade líquida moderna de consumo. São montanhas e montanhas. E não é lixo ruim, não. Ainda bem que nós temos, né, toda essa parte da reciclagem em si, mas isso em países mais desenvolvidos, países em desenvolvimento, países ainda, né, aquém disso, as montanhas que se tem de lixo é uma coisa assim impressionante. Impressionante como nós destruímos os nossos oceanos. E veja que a abordagem que nós estamos trazendo não é a questão da preocupação com o meio ambiente. Ele é, sem dúvida, impactado, né? Mas é algo muito maior que nos afeta, assim, de uma forma que a gente vai explorar um pouquinho. Diretamente, eu diria, né? Diretamente. Talvez a gente não perceba esse efeito de imediato, mas com o tempo, isso vai nos afetando. Não tem a menor dúvida. Eu vejo aqui na nossa casa espírita, nós temos o setor que nós chamamos que é a porta de entrada, que é o DEPOI. O DEPOI recebe as pessoas que estão chegando pela primeira vez na casa. As necessidades que vêm aqui são as mais diversas. Tem gente que é com problema de saúde. A maioria vem com problema de saúde. Ou problema de saúde de si próprio, ou problema de saúde com alguém da família. Alguns falam com problema de crise familiar. Alguns vêm buscar conhecimento. Aí já são encaminhados aí diretamente para a área de ensino, né? Mas a quantidade de gente que vem com depressão é impressionante. Tem pessoas que chegam aqui e que têm tudo. Tem tudo na vida. Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu viajo, sabe? Tenho minha casa no campo, casa na praia, tenho minha família que é bacana, tal. Mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Há um buraco dentro de mim que eu não sei como fechar. Não consigo. Tenho vontade de dar cabo da minha própria vida. E aí nós vamos buscando, né, as razões para isso e a gente não encontra simplesmente na explicação. Mas talvez numa visão mais abrangente, onde nós vamos a influência de todo esse mundo consumista, talvez lá esteja a resposta. E diante disso, né, nós vamos vendo lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as citações, né? Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Não é castigo, hein, gente? Dentro da doutrina espírita, nós não temos a figura do castigo. Nós temos a questão da ação e reação, certo? Causa e efeito. Então, dependendo de como nós tratamos o nosso meio ambiente, no futuro nós vamos ter um ambiente bom ou não. Dependendo de como nós cuidamos da nossa saúde espiritual, nós vamos ter mais saúde espiritual ou não. Da mesma forma da nossa saúde, certo? Se a gente tiver uma vida sedentária, né? Vou ficar só, eu pego meu lanche, televisão, 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 vamos ter problema de saúde. Então, não é Deus que está castigando, né? Deus é Pai. A gente, no Espiritismo, a gente não fala Deus castiga, mas há todo um processo de educação envolvido. Regrinhas como essa. Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem?
Tá lá, tem um capítulo inteiro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais o mundo que nós estamos vivendo, mundo de consequência, mundo de causa e consequências em si, certo? Não é um mundo de pecado, é um mundo de consequências, né? You get what you want, exatamente. Que é o que vai acontecendo no nosso dia a dia. Impacto tem, isso faz com que fiquemos extremamente ansiosos e estressados. Os nervos, assim, na flor da pele. A gente não aguenta nenhuma irritação, né? Já está lá reclamando, explode com as pessoas, e que vai impactar diretamente aí no nosso, somatiza, né? No nosso físico e no nosso psíquico. Ansiedade, vazio interior, estresse. E ali a campanha do compre, tenha, consumo, continua presente em nós. Onde que nos atinge diretamente? Problemas de relacionamento, problemas sexuais, questões ligadas à status, autoestima, padrões, trabalho excessivo, estresse. Eu vou trabalho 2, 3 empregos para dar o melhor para o meu filho, pensando, né, em dar a escola top, o brinquedo top, tudo de melhor para o filho. Aí você, filho, mas você não está satisfeito com tudo isso que o papai está fazendo, mamãe está fazendo para você? Se fosse explorar dentro da cabecinha deles, viria uma coisa só. Eles querem a presença. Eles querem que a gente esteja junto, sabe, inspirando, ensinando, certo? Aí você vai vendo a sociedade um grande engano nesse sentido, né? A Ana está colocando, fico pensando no quanto isso afeta as crianças na família, sem dúvida. Desde cedo possam ser criados com esses valores tortos. É o que acontece, né? E nós vamos vendo o Leon Denis, ele falava exatamente isso lá no começo de 1900. A preocupação com a nossa escola, que ela forma o bom técnico. O que é um bom filho para você? Um filho bem-sucedido. Ah, meu filho, eu quero que ele seja um médico, um engenheiro, área de TI, né? A área de TI dadinha. Não, então vai ser para a área de TI. Que ele tenha uma boa casa, ele não precisa ser rico. A gente ainda fala assim, não, ele não precisa ser rico. Não, mas ele tenha uma boa casa, que ele possa viajar, que ele possa ter uma casa de campo, né? De bom, uma casa de praia, que os papais e mamães também podem ir, etc. E tal. Não quero coisa assim, né? Coisa assim. A gente não fala que o que nós gostaríamos do nosso filho é que ele fosse um bom cidadão, que ele se tornasse um bom cidadão. Isso é um dos reflexos mais sérios aí que nós temos nessa vida líquida, nessa vida atordoada. O papai vai trabalhar, em alguns casos, 3 jornadas. A mamãe também vai trabalhar, porque precisa ajudar em casa, tal. Tudo isso sob esse comentário, não, o melhor para os nossos filhos. E onde fica a presença? Onde fica o cuidado? A gente terceiriza. A gente terceiriza. Tem empresa para isso, né? A creche é uma empresa. Ou terceiriza com os familiares. Né? E veja, não há problema nenhum, né? Você ter creche, deixar com os avós, deixar com as tias, deixar com a vizinha e tal. Mas, gente, tudo tem um preço. Tudo, sem dúvida, tem um preço. E nós vamos amargar com isso. Não tenhamos a menor dúvida. Ainda mais atualmente, eu não vou, sem querer sair do tema da nossa conversa, mas esse movimento que acontece, e não há condenação para isso, da mulher vindo para o campo de trabalho, certo? E é um direito legítimo, sem dúvida, os homens estão perdidos. As mulheres vêm para o campo de trabalho e os homens, sem saber o que fazer, não por culpa dos homens, porque eles foram educados nesse sentido. Então, estão reaprendendo. E com certeza nós vamos chegar a bons termos. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Só que passamos um período, muitas crianças foram criadas sem pai nem mãe por perto. E educação totalmente terceirizada. Porque os dois estavam trabalhando, os dois estavam ganhando dinheiro para dar uma vida melhor para ele. E a educação terceirizada. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair dessa situação e nós vamos aprender muito e cada vez mais a igualdade de direitos e deveres vai ficar entre os gêneros, né, masculino e feminino.
Só que não estava assim, e ainda não é assim. E nós vamos amargar esse preço. Nós vamos ter que pagar esse preço, não tem menor dúvida disso. Então, gera, né? E sofrendo as reações, de novo, a lei de ação e reação aí sempre presente. Nos preocupamos mais com a educação acadêmica, esquecendo a moral e a religiosidade. É verdade. E graças a Deus, damos graças a Deus quando nós encontramos casas como centros espíritas, outras igrejas também, que nos ajudam na educação moral. Porque se não fosse isso, há famílias que não tem mais nada disso. Não tem mais nada. Papai e mamãe às vezes chegam tão cansados porque foram ganhar mais dinheiro para dar o melhor para o filho, que não tem tempo de dar atenção, não dá para brincar, não dá para conversar. Aí quando você senta na frente da televisão, aqui no Brasil a gente fala assim, ou a pessoa vai ver novela, ou vai ver, ou vai ver Jornal Nacional, né? O jornal que tem ali que a maioria vai assistir. E aí atualmente com os streams, os Netflix da vida, a Amazon, etc. Então tem programa assim que a gente ocupa completamente a nossa noite. Então você chega do trabalho cansado, certo? Criança vem querer brincar com você, o que nós fazemos? A gente pega um brinquedinho como esse aqui, põe um joguinho e deixa a criança brincando. Daqui a pouco a criança está ali acessando a internet e ela começa a descobrir as coisas que você nem sonha no que ela está fazendo. E ela está tão acostumada que fica impossível de você tirar o brinquedinho dela. Não dá mais. Porque todo mundo está usando, né? A escola todo mundo usa. Tudo isso, gente, afetando aí diretamente na nossa vida. Então, a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, questiona, né, o valor de sacrificar satisfações individuais em nome de uma causa maior. Então, nós vamos vendo uma sociedade aí totalmente individualista. Inversão de valores, né, como a Ana colocou aqui agora há pouco, é uma grande inversão de valores, onde aquele que dá o jeitinho é classificado, ele sim é esperto. Né? Então, com corrupções pequenas assim, isso aqui nem existe mais, né, gente? Acho que alguns de vocês nem sabem o que é isso aqui, né? DVD. Antes tinha DVD físico. Hoje a gente baixa tudo pela internet, né? Então, coisas no lixo, roubando energia elétrica, ou televisão, tal. Eu não sei se isso tem aí onde vocês estão, né? Aqui no Brasil ainda tem bastante, né? E aí sentamos no jornal e reclamamos, né? De onde sai tanto político safado? De onde vem tanta corrupção? É lógico, gente. Quem está lá nas câmaras de deputados, de senadores, etc., um dia foram crianças, um dia foram educados, e talvez tenhamos até presidentes que, na sua infância, papai e mamãe não brincaram com eles, papai e mamãe não conversaram, papai e mamãe deu tudo de bom, deu todo o dinheiro que precisava, mas não deu o mais importante, que é a educação, que é o preparo para a cidadania. E aí vai crescer e vai influenciar, né? Impacto direto na competição do trabalho, impacto direto nas instituições de ensino, que viraram o quê? São portas de emprego. É isso. O que você quer que seu filho estude? Eu quero que ele estude engenharia. Não, eu quero, nossa, meu filho estuda, ele é um médico. É isso que está na nossa cabeça. É isso que alguém colocou na nossa cabeça. É isso que nós buscamos. Né? A matéria, que ele ganhe dinheiro, que ele tenha uma boa profissão, que ele ganhe dinheiro. Né? Parece ignorar, né, a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana. E aí faz com que nada mais se creem do que a riqueza. Quer dizer, a busca da riqueza em si. Nada mais honram do que o êxito, do que chegar em primeiro lugar, do que ser o mais forte, do que vencer, 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 mesmo que você tenha que puxar o tapete de alguém. Porque, infelizmente, tem criança que é educada assim, certo? Você tem que vencer a qualquer custo. Você tem que ser o melhor a qualquer custo. Lê do engano, né? Lê do engano. Então, quem ou o que nos prepara para a vida, que é uma colocação que o Leon Denis nos faz, né? Fica a cargo de quem? Da família. Você vai, não, da família. Mas a família está trabalhando. Então vai ser a cargo de quem? A escolinha? Que valores que nós vamos trazer? Eu tenho os avós, que têm um determinado tipo de valor. Certo? Não, vou deixar com a vizinha.
Percebe? E tudo isso vai virando uma bola de neve que vai impactar feio. Família, sem a menor dúvida. E tudo que impacta a família, impacta o nosso futuro. E às vezes nós trocamos o conforto da família, conforto no sentido do estar juntos, por dinheiro. Isso talvez seja algo, uma das coisas mais graves que nós temos aqui na nossa sociedade. Essa grande, essa enorme inversão de valores. Então, impacto direto nas famílias, como estava falando, cujo foco é formar o quê? Novos consumidores. Se nós estamos, não, eu quero que meu filho seja engenheiro e que ele vai ganhar dinheiro, etc e tal, então ele vai ser um consumidor, um grande consumidor. Você não quer que seu filho seja um bom cidadão? É lógico que eu quero. Todo mundo fala, é lógico que eu quero. Só que não coaduna, não condiz com a forma que nós estamos educando. O quadro aqui está exagerado, mas é quase isso que acontece. A gente percebe isso nos restaurantes, em casa. Então, tecnologia, ó, mas a moral, metsa a metsa. Impacto direto na criação dos filhos. Nós nunca tivemos filhos tão questionadores como nós temos agora. Os brinquedos que os filhos têm, que nós temos dado para os filhos, são brinquedos de adulto. A infância quase que tende a desaparecer, porque desde pequenininho nós vamos colocando brinquedos sofisticados. E aí, quando eles nos enfrentam, o que nós falamos? Nossa, essa sociedade tão mal educada. No meu tempo não era assim. Meu pai só virava o olho, eu já estava obedecendo. Né? Mas quem que está educando esses meninos, essas meninas? Complicado. Impacto direto nos relacionamentos, certo? Que é o que o Bauman ele cunha como um termo amor líquido. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Então é o que se fala, né? Ah, hoje a gente fica, né? Não tem aquela preocupação, né, de cultivar o relacionamento. Não, fica. Sai com um, sai com o outro. Enquanto estiver tudo bem, eu continuo. Casamento também, aqui é o contrato. Se eu tô bem, você está bem, então a gente continua, senão aí daqui a pouco, né? Aí a explosão de divórcios. Tem muito divórcio, veja, o Espiritismo não condena o divórcio, né? A gente sabe que há situações que o divórcio vai separar o que já estava separado. Mas em função dessa sociedade que nós vivemos, às vezes qualquer coisinha rompeu. É aquela coisa superficial, né? Era superficial. Às vezes relacionamento aí de 10 anos, que estava tudo bem, aí uma briga, rompeu. Uma frase mal colocada, não dá para ficar na garganta, rompeu. Então, coisas transitórias, também temos a questão de sentimentos transitórios. Pacto na opinião das pessoas, né, como eu estava falando, passam a valorizar ou não o outro a partir do que a pessoa possui, e não pela essência do seu ser, certo? Então, você vê, eu gosto muito desse quadrinho aqui. Então, não é o carrão. Que adianta você ter o carrão, ter dinheiro, etc. e tal, e viver estressado? É isso que você quer para o seu filho? Que ele seja bem-sucedido, com dinheiro, e aí altos negócios, e uma vida estressada? E aí você olha esse daqui que não tem carro, não tem nada, tal, e chama de fracassado. Quem será que é mais feliz? Né? Não significa que não tenha pessoas assim que sejam felizes e pessoas assim que sejam infelizes. Mas aqui nos chama atenção, né, para o que nós classificamos como bem-sucedido ou fracassado. Algo para nossa reflexão também, né? Então, ter alguma coisa nos faz ser melhor do que alguém? Será? Define quem nós somos? Aí você fala, quando a gente pensa um pouco, realmente não. Só que é o que está presente, né, na nossa querida sociedade líquida. Competição para ver quem tem o carro mais bonito, a melhor casa, o tênis mais da moda, a camisa mais top, o cabelo mais estiloso, o óculos mais da moda. São coisas, você vê, por isso que a gente fala assim, que é uma prisão, é um tipo de prisão que a gente não se dá conta. Mas está ali presente em tudo. Cada vez que você fala assim, não, eu não vou usar mais essa camiseta,
porque, não, agora não é mais essa cor. Você se sente excluído. Olha o absurdo, gente. A gente se sente excluído se não estiver utilizando uma roupa que é mais ou menos. Não, não, eu não sou tão da moda. Mas imagina se começa a ter uma moda que todo mundo usa branco. Você vai ver que gradativamente, ops, você está usando branco também. Olha os carros. O pessoal compra um carro novo e quando ele está no ano em si, show de bola. É um carro muito bacana, bonito e tal. Aí vai passando um tempo, ele vai ficando com uma carinha de ultrapassado. E aí as pessoas vão trocar o carro, não porque ele está ruim, está com problema, etc. Não, porque ele ficou com uma carinha ultrapassada. Isso, nossa, mas e o que que meus vizinhos vão dizer? Não, o que que vão falar de mim usando um carro desse daqui? Você vê a grande inversão de valores. Impacto direto no planeta, como nós estávamos dizendo, né? Principalmente na questão do meio ambiente. E quando falamos da questão do planeta, ok, meio ambiente é uma coisa, mas não só isso. A grande desigualdade, o grande mal que nos assola. Como é possível um mundo tão grande? E se você quando você está num avião, aí você repara, são milhares de quilômetros de terras, muitas delas improdutivas. E você tem gente passando fome. O que existe no mundo é suficiente para alimentar todo mundo. Tá inconcebível você ouvir dizer que tem gente que ainda passa fome no mundo. Percebam que isso tudo é resultado dessa forma que nós vivemos, do nosso mundo atual. E todos nós somos cúmplices nesse sentido. Então não é à toa que tem violência. Não é à toa, né, que tem gente querendo, né, se dar bem às custas dos outros. Não é à toa que existe a desigualdade. Não é à toa que o meio ambiente está ali com seus problemas. Não é à toa que tem político corrupto. Não é à toa. Certo? Então, a hora que você vai buscando o fio da meada, aí você vai vendo, é a lei de ação e reação. Isso começou, nós não nos damos conta, e hoje, se você se sente livre, você é mais ou menos livre. Porque tudo isso está no nosso redor, na nossa criação, na forma que nós criamos os filhos. Está muito presente. E caindo em si, nós vemos o quanto nós desperdiçamos da nossa vida. Que não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso. E nós vamos sofrer com isso. Muitas vezes, né, bate um verdadeiro vazio existencial. Isso nós presenciamos aqui, mas olha o tanto de suicídio que existe no mundo. É um absurdo. Hoje nós temos crianças, estava vendo o pessoal da assistência espiritual comentando, criança de 10 anos, com ideia suicida. O que será, né, que levou uma situação como essa? Nós não sabemos, né? Não temos todas as respostas. Podemos elencar vários fatores aqui, não temos todas as respostas, mas certamente tudo isso foi plantado lá atrás. E pior, né? Nós continuamos plantando. Nós continuamos plantando. Porque o despertar, às vezes, é muito difícil. Então, às vezes, acaba acontecendo tarde demais. Quando a gente chega no final da nossa vida e a gente olha para trás e vê que a única preocupação que nós tivemos foi com a matéria, foi correr atrás da matéria, correr atrás ou do dinheiro, ou da posse, ou da beleza, de forma egoísta, pensando só na gente, estando nem aí, né, com as coisas do mundo. Aí quando chega lá no final, a gente se desmancha em lágrimas mesmo. Lá no plano espiritual, não existe câncer, não existe dor de cabeça, não existe TPM, viu? Não existe TPM. Tava brincando hoje aqui numa outra aula que eu estava dando. As meninas podem ficar tranquilas nesse sentido. E Kardec, quando ele invocava os espíritos, e ele invocava, tinha alguma dúvida, né? Ali na Sociedade Espírita Parisiense, ele queria saber o que estava acontecendo, ele perguntava para os espíritos. Ele falava sempre assim, em nome de Deus, espírito de fulano de tal se manifeste. E o espírito vinha.
E tem uma ocasião que ele perguntava lá qual que era a questão da dor, né? Que tipo de dor que existia no plano espiritual. E eles falavam que não tinha essa dor física, mas tinha uma outra que era muito pior, a dor do remorso. Dor do remorso. Ou de não ter feito coisas que deveria fazer, ou de ter feito coisas que não deveria fazer. A dor de não ter perdoado, a dor de não ter pedido perdão, isso os corrói por dentro. E a espiritualidade é muito, né, muito misericordiosa e ela concede a oportunidade da pessoa reencarnar. E aí ela vem enfrentar problemas semelhantes para ver se ela aprende a lição. É assim que as coisas estão acontecendo na nossa vida, né? Então, quando a gente olha a nossa vida, ela é reflexo do que nós somos. Não porque nós, mas é um pecado, não temos essa figura. Eu sou atentado pela coisa ruim. Não, nós não temos essa figura. Mas simplesmente são provas e expiações aí em função do passado. Não um passado, às vezes, não é, mas eu sou algo culposo, se eu tenho uma doença grave. Não, pode ser que seja uma prova para te fortalecer para algo que vem ainda em outras existências. De qualquer forma, a vida é algo muito precioso. Isso a gente já sabe, a vida é algo muito precioso. Mas essa forma, o que nós consideramos, o que nós fazemos com ela, ela dá um brilho muito mais intenso nessa preciosidade, né? Que a gente não pode deixar de levar em conta. Escravo das coisas, das pessoas e de nós mesmos, isso precisamos nos libertar. E será que é fácil, gente? Super difícil. Mas o primeiro passo é a conscientização, né? É estar consciente que esse tipo de coisa nos envolve e que nós estamos aqui muito presos a todo esse consumismo, todo esse materialismo. Sérias consequências, então, que são os males da nossa época, Leon Denis que coloca, males da nossa época, incoerência das ideias, desordem das consciências, anarquia moral e social. Ele falou isso, gente, em 1900. Em 1900 ele tinha essa preocupação, certo? Que casa muito bem. Se eu tirar Leon Denis aqui e escrever Zygmunt Bauman, ok, passa, porque eles pensavam a mesma coisa. O que nós vamos fazer então? Né? A gente vai sentar e chorar? Não, jamais, jamais. Há um espírito chamado Henri Lacordaire. Lacordaire, ele está presente no Evangelho segundo o Espiritismo e ele tem 3 mensagens importantes. Uma delas, lá no capítulo 16, ele fala assim: o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Está lá no capítulo 16. E fala também que nada, para a gente se conscientizar, que nada nos pertence. Nem essa carcaça. Nem essa carcaça. Nós não somos assim, né? Vocês estão vendo essa existência do Roberto, mas eu sou um espírito. Pode ser que na próxima encarnação eu venha num corpo feminino, ou tenha vindo de um corpo feminino. Você que está no corpo de menina, pode ser que na próxima venha num corpo de menino. Certo? Então, o que nós temos? Só empréstimo. Só empréstimo para a gente experienciar, para vivenciar tudo isso e aprender. Porque veja você, olha quanta coisa, se você fizer um retrospecto da sua vida, quanta coisa que você aprendeu só nessa existência, aí você fala, puxa vida, eu aprendi muito, eu errei muito, acertei, errei, mas eu aprendi muita coisa. É para isso que a gente reencarna, para aprender. E aí, gradativamente, né, nós vamos nos aprimorando espiritualmente. Mas tudo isso que nós temos aqui é empréstimo. A carcaça é um empréstimo. Para que possamos encarnar e interagir com o mundo e aprender. É empréstimo. Quer dizer que é errado querer ter as coisas? De jeito nenhum. Não é isso. São conquistas importantes para o desenvolvimento material da sociedade. É importante. Se a tecnologia, se não houvesse riqueza, talvez a gente não conseguisse alimentar os quase 8 bilhões de habitantes que nós temos hoje.
certo? Então, é necessário o progresso. Melhoria da qualidade de vida, não tem problema nenhum tudo isso. Permite ali a humanidade superar obstáculos, a própria sobrevivência em si. Afinal de contas, faz parte do progresso. Então, o Espiritismo não é contra a matéria em si. Não é isso que estamos falando. A questão está aqui. A gente dá mais preferência ao ter do que ao ser. A conquista do ter jamais deve ser mais importante do que a do ser, que é justamente a conquista dos valores morais e levar cada um de nós a nos elevarmos como espíritos. Tá? Olhar tudo isso aqui é transitório, é passageiro. Eu não tenho absolutamente nada, nada. Mesmo a riqueza que eu tenho, que é justa, você acumulou com o trabalho, a gente sabe assim, de um dia para o outro, pode perder tudo. Pode perder tudo. E isso não é fator de felicidade. A matéria, o dinheiro não é fator de felicidade. Então, por isso que nós falamos assim, né? Onde que nós vamos atuar? Se pegar um quadro como esse, você tem lá uma lata de lixo cheio de moscas, etc. O que é mais fácil? Espantar as moscas ou dar um jeito no que as atrai? Né? É muito mais simples você falar, não, sai mosca, sai mosca. E elas vão dar uma volta e... Enquanto você não for lá, tirar todo o lixo, fechar, elas vão continuar indo. Só que dá trabalho. Só que dá trabalho, né? Então, é fundamental nós atuarmos nas causas. A lei de causa e efeito. A Letícia está colocando, a minha reflexão é como viver no mundo que pertencemos, mas não ser desse mundo, no sentido de se apegar a ele. Como achar o balanço, né? Realmente, esse é o desafio, né? Como que a gente vai equilibrar? Tem umas dicas aqui. E a Joana de Ângeles, ela é campeã, né? Ela tem vários livros, um muito bacana, né? Aquele que eu mostrei no começo, que fala do homem integral, e esse daqui, Espelhos da Alma, ela fala de uma tal jornada terapêutica, que é justamente a orientação dela para o que fazer. E ela fala que, primeiro de tudo, é necessário o autoconhecimento. Então, primeiro de tudo, se dar conta do que está acontecendo. E o quanto, em que nível nós estamos escravos das coisas que nos circundam. O segundo passo, ela coloca, né, os desafios da jornada. É confrontar o nosso lado sombra, o Jung chama de sombra em si, né? Mas nós estamos falando, vamos simplificar aqui, as nossas imperfeições. Não adianta a gente esconder, nós não nos escondemos de nós mesmos. O autoconhecimento proporciona que a gente depare, talvez, com um mundo que a gente não goste no nosso interior. São verdadeiros porões que a hora que você escancara, assim, nossa, eu sou assim. Então, nós vamos enfrentar essas nossas imperfeições. E procurando o que ela chama o encontro do tesouro. O Jung ele chama do processo de individuação, certo? Que não é pauta da nossa conversa aqui. Mas no Espiritismo nós chamamos isso de nos reconhecermos como espíritos imortais. Porque quando nós temos consciência que nós somos espíritos imortais e que a nossa vida, essa vida aqui, não é a vida verdadeira, ela é só um pedacinho, tudo muda. As pessoas que estão ao meu redor hoje, elas, né, estão por algum motivo. Algumas estão para nos ajudar, outras para nós ajudarmos, algumas outras para fazer trabalho conjunto, às vezes para reatar nós do passado. Mas tem uma frase muito interessante do Haroldo Dutra, né? Acredito que vocês conheçam, e ele comenta quando ele estava no começo lá da carreira de juiz dele, onde ele começou a trabalhar, que ele não queria. Mas aí uma freira que era responsável lá pelo convento, onde ele ia fazer o trabalho, põe a mão nele e fala: filho, nós precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. Então, seja lá onde for que eu estou, na família que eu estou, com a dificuldade que eu estou, como que eu posso florescer aqui? E a gente vai dar o melhor de nós.
Não é aquela coisa na matéria, sabe? Não é aquela coisa um pouco mais elevada. São valores espirituais. Quando nós nos damos conta que nós somos espíritos imortais, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. A gente vai olhar para o nosso filho, pequenininho ainda, às vezes, e fala, puxa, que espírito será que tem lá dentro? Pode ser muito mais evoluído que nós. A gente vai olhar o nosso vizinho, quer dizer, a gente não gosta, né? É um espírito. A minha família são espíritos, né? E a gente começa a ter uma concepção diferente da vida. Não faz sentido não perdoar, por exemplo. Como assim, né? Eu não vou perdoar tal pessoa? Pode ser que numa outra encarnação eu tenha feito para ela muito pior do que o que ela faz para mim, o que ela fez para mim. Talvez eu precise pedir perdão para ela. Eu estou simplificando aqui, mas assim, é a visão de espírito. Não significa abandonar tudo, viu, gente? Ah, não, mas então vou abandonar tudo? Não, não é isso. Ter atenção aos sinais, né? Cuidado com a preocupação em excesso com a aparência. Cuidado com a preocupação só com a matéria. Cuidado com o individualismo. Você não tem a maior dor do mundo. Tem situações muito piores. Por isso que a gente sempre convida as pessoas a sair dentro de si e conhecer a dor do mundo, para poder ajudar, procurando se libertar das armadilhas que estão presentes aí no nosso dia a dia. Essencial, isso sim é essencial, alcançar o progresso moral e espiritual. Já vi que meu tempo estourou, né? Ah, mais um pouquinho, tá acabando. Quando liberta, é isso aí que a Ana colocou, né? Como estar no mundo sem ser do mundo, é isso aí. Se libertando, né? Nós temos a nossa personalidade egóica, pensamos muito mais em nós, né, do que em qualquer outro. Quando libertamos a nossa consciência e do ego, começamos a ir além de nós mesmos, descobrindo e percebendo que a vida tem um significado muito maior. Cada um de vocês aqui presente, né, só estão transitoriamente nesses corpos, né? É uma personalidade menor. Nós somos muito maiores que isso, né? Quantas vidas será que cada um aqui já viveu? 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100? Nós não sabemos. Mas aqui, o que está manifestado é só um pedacinho, é só uma parte. Somos muito maiores, temos muito mais aprendizado. E aqui só está manifestado o que precisamos aprender nesse estágio, nessa encarnação. Então, o nosso ego em si, é muito pequenininho, perto do que seria o nosso ego espiritual, né? Vamos por assim dizer. Né? Legal, mas o que devo mudar? Começando pelas coisas simples. A mudança se dá devagarinho, devagarinho. E o segredo está aqui, né? Como foi colocado, é o desapego. O segredo do sucesso aqui na Terra é o desapego. Você pode querer ficar preso na matéria, viver só por ter, para ter, para ter, para ter. Mas não esqueça, daqui a pouquinho isso terminou. E o que vai ser contado na vida do lado de lá não vai ser nada do que você teve, mas o que você angariou em termos de aprendizado, de virtude, do bem que você fez. É esse o sentido. Nós convidamos a Cordé de novo para trazer uma outra mensagem. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura e, se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Significa que Deus vai retirar. Mas pensa você, se você perder tudo hoje, como que você ficaria interiormente? O que você sentiria interiormente? Com passo final, gente, pequenas recomendações. Ter consciência, tudo que temos é empréstimo, como nós já falamos. Nós não temos nada, tudo é emprestado. Não converta o próprio lar em um museu. Ah, vou guardar tudo, guardo, porque um dia pode ser que eu precise. Veja se na despensa não há alimentos que estão ali há um tempão.
Você pensa, um dia eu vou usar, um dia eu vou fazer, e vai ficando, vai ficando. Daqui a pouco a gente joga fora. Reviste o guarda-roupa, gavetas, porões, não só físicos, hein, gente? Não só físico. É como se nós tivéssemos os nossos porões também. Dá uma olhadinha como que tá. Mergulho de reforma interior. Pergunte-se sempre, antes de alguma compra nova, preciso mesmo adquirir aquele item? Você pode comprar, né? Pode comprar, né? Mas passa por esse crivo. É necessário mesmo? Doe os pares de sapato e roupas que não usa. Pode dar uma olhada, né? De forma geral, assim, tem gente que está com coisas guardadas assim há um tempão, falando assim, não, um dia, quem sabe, eu vou usar. Não, doa, doa, se livra. Doe, inclusive, os livros empoeirados, que você não consulta. Tenho certeza, tenho certeza. Quem gosta de ler assim, vai lendo, aí pega um amor por aquele livro. Não, não vou deixar guardado, porque livro é muito precioso. A possibilidade de você rever é mínima. Leu, passa para frente. Quem sabe o outro, doa. É isso aí, doa. Não usou por um ano? Perfeito, ótima ideia aí da Letícia. Né? São 4 estações. Passou? Doa. Saiba se contentar com pouco, aceite e aprenda a lidar com o presente. Como eu disse, viver preso no passado da depressão, viver preso no futuro da ansiedade. A gente precisa viver aqui, sabe, nesse momento agora. Né? Ok, não tem problema a gente pensar no futuro, etc. Não é isso. Mas o que está se condenando aqui é o exagero. E não tem limites. Então você fala assim: não, minha meta é juntar 1 milhão. Quando você chegar a 1 milhão, você vai ver que você quer 2. Quando você chegar a 2, você vai ver que é 4. Não, depois eu consegui 4. Você vê, quando chegar a 10. Então, não tem limite isso. Tá? Não tem fim. Então, pensa o essencial. Se for pobre, não tenha inveja dos ricos. Riqueza não traz felicidade. Aliás, é a prova da riqueza é muito mais difícil do que a pobreza, porque seduz, o mundo lá fora seduz muito mais. Se for rico, não esqueça que o que você tem é emprestado. A riqueza não é tua. Não é tua, não, tudo bem, você é digno em função do trabalho, etc. Tal, mas tudo que nós temos é como se fosse um empréstimo e que você tem que justificar esse uso. Certo? Importante você justificar esse uso. Não adianta nada, acumulei riqueza, fiz toda a minha poupança, daqui a pouco a gente morre. Pode ser que hoje a gente morra. Aí fica tudo aí, fica tudo aí. Não utilize, né, unicamente para o seu orgulho e sensualidade. Todos esses tópicos aqui estão vindo lá daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Kardec que nos traz. Treine a caridade, se for possível. Mesmo que você não tenha hábito. Pratica, não, eu vou fazer caridade. Pode ser que teu coração naquele momento ainda não esteja nesse ponto de se doar, mas faz, pratica. Isso vai ser bom para você. Né? Rompa no individualismo. Uma frase simples. Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Essa frase, gente, que Jesus trouxe, né, num formato um pouquinho diferente, ela é considerada a regra de ouro no mundo. No mundo. Regra de ouro, é assim que chama mesmo. Todas as religiões chamam a regra de ouro. Que é mais aquele assim. Alguns falam do lado positivo, olha, faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você, né? Que trate o outro como você gostaria de ser tratado. Ter isso como pano de fundo na nossa vida. A gente podendo fazer a diferença na vida das pessoas, tratando do jeito que gostaria de ser tratado. Né? Se a ação que acontece lá na Palestina, se Israel tratar a faixa de Gaza da forma que eles gostariam de ser tratado, não teria tido esse problema. E vice-versa também, né? Quer dizer, evita aqui problemas no nosso dia a dia, mas chega a evitar guerras, tão poderosa que essa regra é. Seja qual for a abundância, sua vida não depende dos bens que você possui. Tenha certeza disso. Né? Para encerrar, gente, lá no Caminho Verdade e Vida, na lição 27, por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai?
É quando Jesus se perde lá no templo, né, que eles estavam visitando, e Maria, desesperada, né, quando encontra, mostra todo aquele desespero, e ele falava, né, não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? E essa lição, ela fala exatamente isso, negócios efêmeros e negócios imperecíveis. Não precisa abandonar nada do que a gente faz, mas tenha certeza que há coisas muito mais importantes do que a matéria que nós lidamos. E nessa lição, eles colocam que o melhor negócio é a iluminação de si próprio. Né? Não tenhamos dúvida. O melhor negócio é a iluminação de cada um de nós. Iluminação, assim, cultivando valores, né? Dando valor para a riqueza, o que realmente precisa. Nós trazemos a figura, sim, né? Porque alguns falam assim, puxa, mais legal, mas como, né, foi colocado aqui, como conviver com isso? Nós temos os nossos filhos, nós temos o nosso trabalho. E quando a gente fala viver com desapego, o que significa? É algo para a gente testar o nosso nível de apego. Uma colocação como essa. Não sei se todos conhecem aqui a história de Jó, está lá no livro do Antigo Testamento, certo? E conta lá a historinha que Jó era um cidadão muito rico, tinha uma família muito, tinha os filhos, né, muito bonitos, a esposa muito bonita, tinha negócios. E aí conta lá a historinha que o coisa ruim chegou para ele e falou assim: ah, e ele era um homem temente a Deus, né, como ele se colocava, um homem temente a Deus. Mas aí o coisa ruim aparece para ele e fala assim: ah, Jó, você só tem toda essa fé porque você tem tudo do bom e do melhor. Se você não tivesse tudo isso, eu queria ver como seria a sua fé. Então acontece lá um pacto, não sei, ele começa a perder tudo. Aí ele começa a perder os negócios, a mulher vai embora, os filhos vão embora, começa a nascer feridas pelo corpo, ele perde absolutamente tudo e passa a viver mendigando, né? Com a boa vontade das pessoas que tinham coragem de chegar perto dele, porque ele estava cheio de lesões, né? Cheio de uma doença que atacou o corpo todo dele. E mesmo chegando lá no fundo do poço, aí ele mantinha a fé, né? Aí o coisa ruim chegou para ele de novo e perguntava: e agora, você continua com fé no seu Deus? E ele faz essa citação, né? Sendo que sim, né, que estava firme: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Esse é um bom teste para o nosso apego e desapego, certo? O nível que nós nos encontramos. Se você tem filé mignon, ok, vamos comer filé mignon. Se você tem ovo frito, ok, vamos comer ovo frito, certo? Então, assim, se eu tenho, eu uso com parcimônia. Se eu não tenho, não vou ficar me, né, lamentando, sofrendo, eu vou ver o que eu consigo fazer. Então, lutar pela vida, por dias melhores, tudo isso é bem-vindo. Mas cuidado, cuidado com o preço que está se pagando. Frente à educação de filhos, questão do nosso relacionamento, que às vezes a carga é tão grande lá fora que destruímos o nosso relacionamento. Então, é sempre buscar o equilíbrio em si e viver de forma desapegada. Uma última reflexão, gente. Se você fosse morrer hoje, você estaria satisfeito com você mesmo? Você está pronto para morrer? Se hoje fosse o último dia da sua vida, como que seria o balanço? Se te dessem assim, ó, mais uma semana de vida, será que você ia continuar apegado? Será que continuaria o melindre? Não é? Porque a gente é super melindrado com um monte de coisa. Será que isso tudo continuaria se a gente tivesse só mais uma semana de vida? Então, esse tipo de exercício nos ajuda a ter uma vida mais equilibrada. A gente sabe muito bem, né? Como o próprio mestre nos dizia, ele nos orientava assim: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos.
Com isso, Jesus não está querendo dizer para a gente se desfazer de tudo que nós tenhamos e viver embaixo da ponte, arrumando mais trabalho ainda para a sociedade. Não é isso. É aquela coisa, presta atenção. Presta atenção. Mineiro fala assim, né? Ele come sílaba. Presta atenção. Presta atenção no que vai na sua mente. Lembrando da parábola, né? Sempre vem nesse tipo de palestra do fazendeiro rico, que só queria saber de acumular tesouros. E Deus chega para ele e fala, tolo, hoje mesmo será dado cabo da sua vida. E tudo que você acumulou vai ficar por aí. Você não vai trazer nada. Então, é algo nesse sentido, né, que serve para a nossa reflexão. Esse espírito que vocês estão vendo aí, Jesus de Nazaré, é o espírito mais evoluído que tocou aqui a Terra. E lá atrás, né, lá atrás, ele já falava exatamente coisas que nós estamos repetindo, que os espíritos nos repetem. O mundo verdadeiro não é aqui. O verdadeiro é o plano espiritual. É para lá que nós vamos, é para lá que é a nossa morada. A gente pode se matar, muito trabalho e ter a melhor casa a custas de todo mundo, da família, de tudo. Do lado de lá, a nossa morada, ela vai ser definida em função do bem que nós fizemos, do nível evolutivo que nós tivemos, as virtudes que nós tivemos conquistadas. Aqui, nós vamos ficar quanto? 70, 80, 90, 100 anos, vai? O plano espiritual é a eternidade. Para onde será que a gente precisa se concentrar mais? Sem abandonar a vida, hein? Vai lá, então vamos abandonar a vida. Sem abandonar a vida. Seguindo a frase lá que o Haroldo trouxe um dia. Aprendendo a viver onde Deus nos plantou. Né? O que a vida quer de mim? O que a vida busca de mim? Tendo como pano de fundo essa questão do desapego. Bom, aí nós deixamos gradativamente de sermos escravos dessa vida que nos tornou tão líquida, né? tão supérflua. É isso, meus caros. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Tá, né? Obrigada, Roberto. Linda demais a palestra. É interessante a gente pensar, né, que a gente vive sendo escravo com algema de ouro e não se dá conta mesmo, né? A gente se acostuma aí com o jeito de viver a vida, o estilo, e todo mundo faz do mesmo jeito, então eu vou fazer desse jeito também, né? E aí a gente segue a vida. Verdade. E uma coisa interessante, né, que nós vamos vendo, é que nós somos enredados. A gente não percebe. Não percebe, né? Porque não é uma coisa, poxa, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, etc e tal. Mas às vezes a gente está tão escravizado pelas coisas, esquece de valores super importantes que nós ajudamos, né? Às vezes a gente fala muito dentro do espiritismo que o mundo está saindo de provas de expiação e indo para a regeneração, e a gente nem se toca que nós somos um componente fundamental para essa regeneração. A Terra, fisicamente, ela não vai regenerar, né? É física. Ela se movimenta, né? As placas tectônicas, elas se movimentam, certo? Então, tem a evolução aí do ponto de vista material. Mas quando falamos de regeneração da humanidade, é a minha regeneração, é a da Ana, é a da Lúcia, é da Verena, é a da Thaís, do Charles, de todos nós, né? De todos nós. Um pouquinho, cada um contribui com um pouquinho. A Terra só vai ser regenerada quando a maioria da população estiver regenerada. Uma coisa é certeza que os espíritos nos falam. É um pensamento diferente do que nós temos hoje. Não é o pensamento da sociedade líquida que nós temos atualmente. Por isso que ainda vem muito sofrimento, muito problema de desigualdade, muito problema da violência, né? Essas coisas da posse, são as guerras. O que acontece na Ucrânia, na Rússia, lá no Oriente Médio, nesse momento, vai ver o que está por trás. Esse ódio mordaz que acabou sendo criado entre os povos.
mas é a busca do poder, busca da riqueza, busca de posição estratégica, porque aquela região ela é estratégica. Né? Por que os Estados Unidos defende tanto aquela região? Posição estratégica. Então, tudo isso são características do mundo de provas e expiação. Vai chegar a regeneração, vai chegar. Tem muita gente boa no mundo, né? Tem muita coisa maravilhosa. Enquanto muitos estão fugindo dessas guerras, etc. Tal, tem muita gente aí espalhada pelo mundo que coloca uma mochila nas costas, bora lá ajudar. Tem gente precisando de ajuda lá, certo? Então as pessoas se mobilizam e vão atuar nesses locais. Então, tem gente boa no mundo. Só que, infelizmente, a maioria ainda está na condição de provas e expiações. A nossa sociedade, como toda, a característica da nossa sociedade o Bauman descreve bem, Leon Denis fala a mesma coisa, Joana de Anjos fala a mesma coisa. É uma sociedade de supérfluos. Mas uma coisa bacana nisso tudo é que a gente aprende. Nós já fomos muito piores. Nós já vivemos em caverna. Antes, na rua, todo mundo andava armado. Bastava olhar torto, puxava a espada e ia lá. Um já roubou terra do outro aí centenas de vezes pelo mundo afora. Não tem nenhum povo inocente. De tantas guerras, de tantas invasões que nós já tivemos. Hoje nós ainda temos algumas, mas já foi muito pior. Então, o que nos dá segurança, assim, que o mundo vai melhorar, é olhar toda a trajetória da humanidade no passado. Da onde nós saímos, de habitantes de caverna, olha a sociedade que nós temos hoje. Há um pouco mais de 2000 anos, nós não tínhamos nem lei. O direito romano, que ainda né, tem seus problemas, imagina se não tivesse. Imagina se não tivéssemos justiça. É muito pior. Então, é por trás disso aí nós vamos vendo. Há, sim, toda uma evolução. Chegar em regeneração está longe. É um exercício que a gente até convida as pessoas sempre a fazer, né? Que é assim, quanto tempo, né? Quanto tempo você acha que você vai parar de pensar mal das pessoas? Quanto tempo você acha que vai deixar de ser orgulhoso? Quanto que você precisa aprender para deixar de ser egoísta? A resposta que vem, normalmente, quando a gente está na sala assim, a gente abre, o pessoal fala, vixe, vixe, né? Várias reencarnações. E é isso mesmo, várias reencarnações. Por isso que Jesus dizia, né? É preciso nascer de novo. É por isso que a gente está aqui. Não vai ser assim, né? Não vai ser num salto. Vai levar um tempinho ainda. E nós podemos ser agentes de mudança. Acho que isso é muito importante. Nós podemos ser agentes de mudança onde quer que nós estejamos. Né? Se você tem força de fazer um trabalho voluntário, que vai lá na África, no Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, ótimo. Mas às vezes o nosso trabalho, a nossa missão está dentro da nossa casa. Com as pessoas que convivem com a gente. Naquele parente que a gente acha que é o mais difícil de todos. Ali nós fazemos caridade. E cada vez que a gente resolve fazer o bem para alguém, nós estamos ajudando o mundo a ser melhor. Nós estamos ajudando o mundo a regenerar. Ou seja, está nas nossas mãos sermos agentes de mudança. Nesse projeto maravilhoso, né? Que é comandado por Jesus de Nazaré. Vocês já pensaram o sorrisão de Jesus? Quando ele diz, nossa, tal pessoa me ajuda mesmo. Puxa, olha a Letícia, a Thaís, a Verê. As pessoas estão me ajudando mesmo. Ele fica feliz. A gente não fica feliz quando alguém ajuda a gente? A gente fica, não fica? Nosso mentor fica super feliz. Né? Ele que tem a nossa tutela, né? Ele que nos acompanha aqui no nosso dia a dia. Ele fica feliz da vida quando a gente está no bem, fazendo coisas boas. Jesus também, né? Quando ele vê tudo isso, o mundo se regenerando, etc. Da mesma forma que ele fica muito triste quando depara com guerras, ele fica muito feliz quando ele vê que estamos nos empenhando para melhorar. É um baita de um projeto, né? E quando a gente se dá conta que nós fazemos parte desse projeto, né, e que o mundo tem só tudo para fazer,
Aí dá uma vontade danada da gente arregaçar as mangas. O que eu posso ajudar? E tem gente que fala, não, mas eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada. E às vezes tem um problemão dentro da família. Um diálogo que se rompeu por algum motivo, um parente que se afastou, um filho que se drogou e foi expulso de casa, às vezes até por causa das drogas. Então, assim, tem muito o que fazer, basta a gente se colocar à disposição. Seguindo a frasezinha que eu até citei aqui, precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. E quando nós nos colocamos à disposição, aí você se prepara, né? Porque o trabalho vem. Quando a gente coloca assim, ó, seja feita a vossa vontade, o trabalho vem. Tenho certeza. É isso, gente. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, né? Aí como? E como? Né, E Lúcia, aí, a Verena que ajuda a gente aqui bastante também. Lúcia, né? Nossa, quanto que a Lúcia trabalhou aqui, né, Lúcia? E vai aparecendo mesmo. eu achei importante isso que você falou, porque às vezes o trabalho parece invisível para a gente, o trabalho dentro de casa, né? É o trabalho da formiguinha do todo dia, Verdade. que a gente muitas vezes não enxerga, não percebe, né? E eu também gostei disso que você falou, porque às vezes a gente acha que não dá conta, que não consegue, não faz, se esquecendo que para tudo a gente passou por um processo de aprendizado, né? O médico não sai fazendo operação sem passar por 8, 10 anos de estudo. O engenheiro não sai construindo uma casa sem ter estudado 5 anos. E a mesma coisa a gente aqui, né? Se a gente não treinar esse músculo de caridade, de estudo, de aprendizado, o músculo não vai desenvolver. O que faz desenvolver é isso. E eu, né? Se eu tentar correr uma maratona amanhã, eu não vou conseguir, É porque eu isso não aí. treinei, eu não me preparei. E aí, acho que outra coisa que é interessante a gente refletir é que aí a gente aprende mais, aí passa pelo momento da dor, né? A dor chega em casa de alguma forma, por uma doença, por um parente, por uma dificuldade financeira, por a perda de um ente querido. E aí você pensa, poxa vida, mas eu estou fazendo tudo certinho, por que que isso está acontecendo? E a gente se esquece que a gente acumulou no cofrinho aquele bando de estudo, aquele bando de conhecimento, justamente para aplicar na hora que a gente está passando pela prova, né? Então a gente reclama da prova, se esquecendo que Deus veio, deu oportunidade para a gente durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, para que a gente se fortalecesse para passar por aquilo, não como Jó, né? Mas um Jó de saci pererê, né? De perna quebrada, né? Mas em vez disso a gente fica reclamando, fica brigando com Deus, falando, mas eu não mereço, eu não quero. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. É a realidade da gente, né? A gente se esquece que o estudo vem para um motivo, né? Para que a gente aplique. É isso aí. Você sabe que nós temos aqui, além da doutrina espírita, nós, até para estimular os alunos, né, na prática do bem, aí nós trouxemos a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, né, que é uma fraternidade que foi criada lá, bem lá atrás, no começo aqui da federação, pelo comandante Armon, e para ajudar as pessoas a refletirem, né? Porque é legal, pessoal, terminei o curso Aprendiz do Evangelho. Ah, agora eu estou na fraternidade, uso esse brochinho aqui, que não sei se dá para vocês verem aí. Não É, basta a gente usar esse brochinho, esse símbolozinho aqui, né? Não basta. O que você está fazendo com isso? Aí nós criamos um curso de capacitação de voluntários. Então, aí em 4, 5 módulos, nós capacitamos as pessoas, assim, na verdade, assim, um monte de boas ideias, porque tem muita gente querendo fazer o bem e não sabe por onde começar. E aí nós trouxemos essa orientação dentro desse curso. E teve uma pesquisa que nós fizemos lá entre os alunos, perguntando sobre o voluntariado, o que é ser voluntário em si, e uma aluna, entre 2.000, acabou trazendo uma frase assim que eu achei a que retrata melhor o tipo de voluntariado que a gente tem buscado dentro do Espiritismo. E ela falava assim, que uma senhora que você encontra num supermercado, uma idosa que você encontra no supermercado e você para ouvir, isso é trabalho voluntário. Que não precisa de um projeto
para ser voluntário. O voluntariado precisa ser uma prática diária. É algo que você faz todos os dias. Você fica antenado onde que você pode fazer o bem hoje. Às vezes em coisas simples, coisas muito simples, como segurar a porta de um elevador, né? Às vezes a pessoa está chegando desbaforida, a porta do elevador está quase fechando. O que que algumas pessoas fazem? Vira de lado, né? Vira de lado. Você não, você vai, você põe a mão, a pessoa entra, ela vai ficar muito feliz. Você se sente feliz porque você fez o bem. As pessoas que te veem se sentem também motivadas a fazer o bem. Então, quando ela falou da senhorinha lá, que passa, às vezes, no supermercado, talvez tenha uma vida totalmente solitária, e aquele seja o único momento que ela tem algum contato, aquilo é um belo trabalho voluntário. Naquele momento, ela está ajudando para o mundo regenerar. Porque são de coisinhas em coisinhas que nós vamos fazendo, né? De brilhinho em brilhinho, que a gente vai produzir um brilhão e vai fazer essa terra evoluir. Né? Cada um fazendo o que está ao seu alcance. Né? Fica antenado para a prática do bem, né? Isso é algo que a gente tem estimulado o nosso pessoal aqui. Eu posso falar? Pode, querida. Eu estou sentindo que esse é o momento adequado para falar não só para você, mas para todos, acerca da nossa gratidão pela sua presença, pela linda aula, pela riquíssima reflexão que nos trouxe, mas também um agradecimento retrógrado. Eu não sei se você se lembra, há mais ou menos 4 anos atrás, eu procurei por você na nossa Secretaria de Ensino e você me cedeu o PowerPoint para o treinamento de expositores. E esses aluninhos que estão aí, aluninhos entre aspas, pessoas queridas, estão trabalhando hoje, já dando aulas e fazendo palestras, graças a essa possibilidade do treinamento que você caridosamente, fraternalmente nos deu. Muito obrigada. Que Jesus continue abençoando cada vez mais o seu trabalho. Não, obrigado, querida. Obrigado. Você vê, um ajuda o outro, né? Então, quando você percebe, né, aquela ação está repercutindo em um lugar que você nem está imaginando. É a corrente do bem, né? E nós somos elos dessa corrente, podemos expandi-la aí cada vez mais. Né? Eu que agradeço você. Aquela história da maçã, né? Que a gente consegue contar o número de sementes dentro da maçã, mas a gente não consegue contar o número de maçãs dentro da semente, né? A gente está fazendo esse bem e a gente não sabe nem para quê. Você não sabia que esse curso que você deu para a mamãe ajudou a Letícia, a Gisele, eu, a Elaine. Ah, legal. Ah, Essa da maçã eu não conhecia, viu? Vou pois guardar no meu caderninho. Alguém tem mais algum comentário? Estou tentando aí ser respeitável ao tempo do Roberto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que todos nós nos vemos aí nos vimos nesse slide. Eu me vi bastante. Agora, o que a gente vai fazer com esse conhecimento, aí é de cada um de nós, né? É isso aí. É isso aí. Uma coisa que me fez pensar, Roberto, é que a gente conhece algumas pessoas que trabalhavam e adoeceram. Recentemente, uma pessoa faleceu com isso, né? Com um ataque do coração. Então, realmente, a gente acha que a gente tem, né? Até o controle da própria saúde, né? E aí vive nessa vida louca que a gente chama aqui nos Estados Unidos de rat race, né? E achando que o corpo da gente é infalível, né? E de repente a gente fica com uma doença ou morre mesmo, né? E aí deixa uma família, 3 crianças pequenas. E aí? Valeu a pena, né? Então, quando a gente acaba passando por essa experiência, né? Como eu falo, tem uma palavra em português perfeita, mas sem se alterar, sem se machucar, sem uma palavra. Esqueci a palavra em português. Mas ileso, exatamente. Quando a gente passa por isso, e muitos de nós passamos aí por uma carreira louca, ilesos, a gente pensa, tudo bem, valeu a pena. Mas nem todo mundo sai ileso, né? O corpo
manda a conta depois, né? A conta pode vir com problema de coração, pode vir com problema de fígado, pode vir com problema de rim, ou pode vir com um derrame mesmo, né? Que a gente também conhece gente que acabou tendo um derrame num momento de estresse. E Mas nada é aí, por acaso, né? Nada é por acaso. pois é, E tudo que nós vamos tendo, você tem essa coisa, às vezes nos colocam para nascer daquela forma, mas tem muita situação que nós pedimos para vir daquela forma. exatamente, nós criamos aquela situação, né? Pela nossa própria conduta. Eu sou um exemplo dessa, né? A minha doença eu sei que foi pela minha invigilância, justamente porque eu passei do meu limite. Me avisaram na federação várias vezes. E eu achei que eu era, como é que fala? Untouchable. E não é, né? Então, a Ninguém. gente tem que respeitar, porque aí, a hora que a bola chega, não tem como desviar mais. É isso aí. Então, a gente fechar hoje uma reflexão para que o que a gente pode mudar hoje, a gente não espere para mudar amanhã, muda hoje, porque você não sabe amanhã como é que vai ser, né? Mas, ó, Se muito perdoar, obrigada. né? Se perdoar. E se perdoar, é isso aí. Nossa No paz nosso, que a espiritualidade tem é muito grande com a gente, né? E às vezes a nossa mente de polícia às vezes é muito judia, né? Judia de nós. Então, é, o importante é fazer o que tiver ao nosso alcance realmente, para que hoje, a agora. gente entenda e gradativamente nós vamos caminhando. Isso é o mais líquido e certo, né? Que a gente sempre costuma dizer, seja lá qual for o tamanho da nossa dor, certamente ela vai passar. Não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos assim, caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a equipe dos benfeitores espirituais aqui, a nossa casa. Sabemos que nós estamos aí nesse Zoom e que através de uma grande corrente espiritual estamos todos ligados. Vamos assim, fechando os nossos olhos materiais, pedindo ao Mestre Jesus que visite cada um dos nossos lares, trazendo a sua paz, compartilhando a sua paz conosco, com os nossos familiares, com os espíritos aí presentes, encarnados e desencarnados. Essa visita dessa manhã, que cada um de nós, Senhor, possa levar dentro do seu consciente e do seu subconsciente essas lições para reflexão. Que à noite a dormir, para que coloquemos as nossas cabeças nos travesseiros, no momento da nossa reflexão, que nós possamos olhar de verdade no espelho, assim como somos, e avaliando as nossas atitudes, as nossas escolhas, repensando a nossa forma de agir. Senhor, ajuda-nos a ser trabalhadores da sua seara, que nós possamos usar esse tesouro do tempo em nosso benefício, em benefício do nosso próximo, enquanto estamos aqui. Pedimos ainda aos mentores amigos que entreguem ao Roberto uma abraçada de flores perfumadas, iluminadas, que possa ficar no seu lar, como agradecimento desse presente espiritual que recebemos dele nessa manhã. Seu trabalho continue sendo abençoado e protegido, onde quer que vá. Que a sua palavra seja sempre de consolo e de amor, ajudando aqueles que buscam a luz, que procuram a paz. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro dessa manhã, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Muito obrigada, Roberto. Graças a Deus, eu que agradeço a todos vocês.